Bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o estudo do livro Jesus no Lar, livro de autoria espiritual de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Junto conosco hoje está a nossa irmã Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, meus amigos, muito feliz de estarmos novamente reunidos para mais uma tarde aqui de estudos. Que Deus seja conosco. Que assim seja. O nosso irmão Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, sim, Silvio. Tudo bem, Andréia. Tudo bem, Wilton. Espero que esteja tudo bem com todos. Mais uma vez, é uma alegria imensa de estar aqui com vocês. Que seja uma excelente aula para todos nós. E o nosso irmão Wilton, conosco hoje. Oi, Wilton, tudo bom? Olá, Silvio, tudo bem? Mais uma vez agradecendo aí a espiritualidade pela oportunidade. Um prazer estar aqui mais uma vez com a Andréia, com o Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos. Que assim seja muito proveitoso para todos nós e para tanto, então, possamos já nos prepararmos aqui, né, formulando aqui a nossa prece de início da nossa atividade, possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para essa nossa atividade de estudo, e pedimos também nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, possam nos envolver a todos que se reúnem conosco nesta atividade, cada um, onde quer que esteja, possa receber todas essas bênçãos, possa ser harmonizado, equilibrado, fortalecido, possa ter aí as melhores condições de aproveitamento desta oportunidade de estudo. Em nossa prece também nós pedimos o amparo e assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, os nossos irmãos instrutores espirituais possam nos envolver com as suas mentalizações benéficas, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Agradecidos, então, pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, que nós possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, de fluidos, provendo tudo o que lhe seja necessário. E após a prece, nós vamos pedir a permissão para que possamos dar por iniciadas as nossas atividades de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, pedimos a permissão, né, para que possamos realizá-lo devidamente, e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, estamos por instalado aqui o nosso estudo, né? Tudo certo? Podemos começar a leitura do capítulo 43. Quem vai começar é a Andréia, né? Depois Marcelo e o Wilton vão ler o capítulo para nós hoje. Então, vamos lá. Contigo, Andréia. Vamos lá, meus amigos. Capítulo 43. A glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre os percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíam os aprendizes de maneira geral.
A maioria das criaturas comprasse na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou: entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E aí o Marcelo continua para a gente. Vamos lá. E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparente inábil e atoleimado, que servia água, doce e frutas aos convivas, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram, quando certa noite o artista volta, de inesperado, ao domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças, e, com ar indizível espanto, assinala celeste melodia ao ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Continua pra gente, Wilton, por favor. Perfeito. Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido, e sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Muito bem. Temos aí o ensinamento de Jesus para nós, né? Desse capítulo 43. A glória do esforço. E que diz respeito aí aos aprendizes, né? Aos aprendizes das leis de Deus, os aprendizes aí das situações gerais, né? Acho que como um todo, inclusive. A gente pode estender para tudo. Né? Como que o aprendiz ele aprende, né? É isso que Jesus está mostrando para nós. E como muitas vezes nós também não manifestamos aquilo que nós sabemos, né? Tá? Então, porque muitas vezes nós sabemos, mas também não manifestamos aquilo que nós sabemos. É como se nós não tivéssemos aprendido, né? Essa que é a verdade. Andréia, você pode começar aqui, por favor, a comentar a parte que você leu? Claro, claro. Na lição anterior, no capítulo 42, lá pelo meio do texto, o ensinamento do mestre dizia o seguinte: vou só recapitular uma frase de lá. Diz assim: o tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Então, lá na aula passada,
né, que se referia ali à dificuldade que nós temos no trato, né, com as pessoas. Então, isso se estende, né, especialmente na lição de hoje, ao aprendiz, à condição do aprendiz. Porque na sua condição do aprendiz, ele pode ter, né, como nós até comentamos antes aqui da nossa gravação, nós podemos ter o melhor mestre à nossa disposição. Se nós não estivermos dispostos, interessados plenamente em aprender, nós estamos desperdiçando o nosso tempo, né? Então, a lição hoje, esse trecho que nós lemos aqui, e aqui o nosso mestre diz para nós que entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Então, se o aprendiz ele não tiver a boa vontade ou interesse, nada feito, né? Então, nós vamos estar desperdiçando o nosso tempo, não é? E aqui fala uma outra situação que eu acho muito interessante. Para isso, exige-se de nós, aprendizes, domínio próprio, porque Deus nos dá todas as condições necessárias para o aprendizado, que é para isso que a encarnação serve. Ele dá as plenas condições para que a gente consiga, né, atingir o objetivo. Então, mais uma vez, tudo, absolutamente tudo, está voltado à condição do aprendiz. E não adianta culpar o mestre, né? É a nossa falta de vontade, a falta de interesse, a falta do aproveitamento do nosso tempo aqui, que é muito curto. Eu penso que é isso, né? Acho que isso resume bastante esse nosso primeiro trecho da leitura. Sim, sim. É, me chamou também a atenção, viu, André, aqui, ó, nessa frase aqui, né, que, assim, ó, a maioria das criaturas comprazem-se na avareza e no endurecimento. E por conta disso, né, estava sendo falado o quê? Que o mundo está avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Ou seja, as lições, né, da Boa Nova, né, que está sendo falado para nós, né? Aquilo que Jesus veio ensinar para nós, a maioria das pessoas não estavam muito preocupadas, né, com isso, né? Tá? Estavam ali preocupadas com seus afazeres, com suas coisas, né? Enfim, e também com a avareza e o endurecimento, né? Que aí já é até um pouco mais, né? Eles estavam observando que as pessoas tinham ali muita maldade, né? Assim, na vida de então, né? Certo? E aí a gente percebe, né? Que se as pessoas estavam assim naquele tempo, a gente pode pensar que, né, eram possivelmente aprendizes que realmente não estavam, né, aproveitando aquilo que estava sendo ensinado para eles, né? Não havia realmente interesse. Então, é, ou havia até pessoas que estavam acompanhando, estavam aprendendo, mas não estavam o quê? Colocando em prática aquilo que estavam aprendendo, né? Porque, como disse aqui, a maioria das criaturas estavam aí, né, ligadas de alguma forma com a maldade ainda, né? Tá certo? Foi isso que me chamou a atenção também, né? Logo no começo, né, já tem essa colocação pra gente, né? Tá certo? Ô Marcelo, você quer comentar alguma coisa do trecho que você leu? Como é que tá? Silvio, um pouco complemento do que a Andrea falou, né? Porque aqui a lição, né, nessa frase, quando ela terminou o comentário dela, que ela fala que depende do aprendiz, né? E realmente a espiritualidade sempre fala isso conosco, né? Que na verdade depende do nosso bom esforço. Às vezes a gente acha que esse nosso esforço é uma coisa muito, às vezes tem que ser uma coisa assim acima das nossas forças, e não é, né? A gente sempre fala isso nos evangelhos, né? Quando a gente conversa nos cursos, né? Seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus, é como aquele tratamento homeopático, é de pouquinho em pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho é que a gente faz essa mudança, né? Não adianta a gente falar, não, a partir de hoje eu vou ser uma outra pessoa, um outro homem, uma outra mulher. Só que é difícil a gente fazer essa mudança de um dia para o outro. Não existe, tem que ser aos poucos, né? É trabalhando de pouquinho em pouquinho, né?
Emmanuel, naquela lição do que tens, lá do Fonte Viva, ele fala das migalhas do esforço próprio, né? Para a gente conquistar a ajuda da espiritualidade nessas pequenas mudanças, né? Então, é a partir desses pequenos, assim, desse pequeno esforço mesmo, né? De querer mudar, de ser um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais, né, amoroso, né? Ao invés de você ter aquele instinto de dar na mesma moeda naquele instante, que de repente alguém diz uma palavra atravessada para você, você, né, conseguir ter o controle de, não vou falar nada, ou deixa para lá, sabe? E aí essas pequenas conquistas que vão fazendo você se tornar uma pessoa melhor. Desse trecho que eu li, né, que citou sobre o artista, né, uma coisa que me chamou também a atenção é assim, a gente tomar cuidado para não subjugar ninguém. Por quê? Porque não deixa assim, de certa forma, não está claro, mas de certa forma está implícito, quando ele chega na casa, que ele faz a pergunta, né? E quem será que está tocando a harpa, né, desse jeito tão belo? Em nenhum momento ele pensou que poderia ser o aprendiz dele. E quando ele deparou com aquilo, ele se espantou, né? E aí ele percebeu o quanto o aprendiz dele tinha evoluído. E às vezes a gente subjuga as pessoas, e às vezes até nós mesmos, achando que a gente não consegue mudar, ou que a gente não consegue fazer a mudança, que a gente não consegue alcançar aquilo que a gente está buscando. Ah, é muito difícil, eu não vou conseguir. Aquela pessoa é assim para sempre, né? Aquele negócio, como que o pessoal fala? Nasce torto, morre torto, né? Um negócio assim, pau que nasce torto, morre torto, né? O pessoal fala assim, não é verdade, né? Todo mundo evolui, todo mundo cresce. É que assim, cada um a seu tempo. Uns são um pouco mais rápidos que os outros, uns começam antes que os outros, mas todo mundo evolui. E todo mundo tem essa oportunidade. Aí vai da nossa escolha, de cada um de nós, fazendo essa mudança ou não, né? Sim, e Jesus fala para nós de um serviçal, né? É um escravo que aprendeu, né? Que foi um aprendiz, digamos, informal, né? O escravo era um aprendiz informal que aprendeu o ofício do artista, né? Era um grande artista e o escravo estava perto. E como que ele aprendeu isso? Pela observação, né? Aqui fala, ó, fixando toda a atenção no instrumento, e ficava fascinado pelas mãos que o tangiam. Ou seja, pela observação apenas, né, ele conseguiu aprender e depois foi praticando, né? Acho que em algum momento aqui, acho que ele fala para nós que ele aprendia, ele treinava num momento em que não fosse atrapalhar ninguém, né? No seu, ele foi estudando por conta própria, certo? Ou seja, ele se esforçou, ele colocou ali todo o seu esforço, a sua vontade, movido ali pela beleza do trabalho do mestre dele, né, do patrão lá, do artista que executava ali, né, as belas músicas com a harpa, não é? Então a gente Ele fica pensando, poderia ter usado o tempo dele para outra coisa, né, Silvio? exato, E aí ele usou para aprender, né? Um pouco, a gente pode usar o nosso tempo de acordo com a nossa escolha, né? exatamente, né? Então, como o aprendiz, quando ele quer, se ele se envolve, ele, né, ele pode se dedicar, se esforçar para aprender, certo? E esse aprendizado vai fazer parte dele, né? Ele vai se tornar algo muito próximo, parecido com o que o mestre dele executava. Então isso chama bastante atenção nossa também, né? Nós dedicarmos assim a nossa atenção, a nossa observação, né? Enfim, nós nos esforçarmos para aprender. E aí tá né? É Jesus que está mostrando isso para nós, tá? É Jesus que está falando isso para nós. Muito bem. Wilton, você pode seguir um pouquinho mais aí? Claro, Silvio, posso sim. Só dando uma relida aqui, Silvio, nesse trechinho, né? Desse parágrafo. Em lágrimas de emoção,
por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido, e sob intraduzível assombro, verificou que o artista maravilhoso era seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Aqui, né, a gente tem um encaixe, né, dos comentários que a Andrea fez, o Marcelo, e seu complemento, né, Silvio? A gente está falando aqui do esforço do aprendiz em silêncio, né? Só que nesse trecho específico, a gente está mostrando o mestre reconhecendo o, o esforço que o aprendiz fez, sem ele saber, sem ele perceber, né? Então, nesse trechinho aqui, a gente percebe que, como o Marcelo disse, todos nós temos capacidade de produzir e crescer sempre. Então, a gente tem as oportunidades o tempo todo, temos os ensinamentos ao nosso lado, os livros, tudo ao nosso redor. Basta a gente querer e correr atrás e aprender. E, em determinado momento, quando a gente crescer, nós vamos ser reconhecidos por isso, né? E aí ele menciona que foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu a posição que por justiça merecia. Ou seja, independente das condições que ele tinha, do estudo que ele tinha, ele se tornou o mestre. O aprendiz se tornou o mestre, né? Apenas pelo esforço dele, dedicação diária, constantemente. E aí, então, vem o que os discípulos não tinham entendido na época, né? Que o nosso esforço é como se fosse também aplicado por Deus. Então, Deus está passando para a gente todas as oportunidades para a gente crescer espiritualmente. Então, a gente vai aprender, nós vamos crescer, nós temos a oportunidade de estar lendo, entendendo como funciona a espiritualidade, entendendo mais sobre o amor, sobre o bem, sobre o próximo. Nós, como espíritos, sabemos que temos várias encarnações para crescer cada vez mais, aprender cada vez mais, e nós não podemos desperdiçar a oportunidade que nós estamos aqui. Nós estamos aprendendo hoje, e hoje nós temos que, cada gotinha que a gente receber, temos que usar. Se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, falar para alguém que a pessoa pode crescer, melhorar, aprender, se desvencilhar de alguma coisa pesada que ela está sentindo, ou seja, de uma forma ou de outra, a gente pode ajudar alguém, né? Então, a gente está falando aqui da espiritualidade, que também é um aprendizado para a gente aqui na Terra. Então, então ele menciona que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo. Depressa se lhe absorverão a grandeza e sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Então, todo o conhecimento que a gente adquirir aqui na Terra, nós vamos guardar para a gente, vai nos servir, e nós vamos poder aplicar isso sempre em nossa vida e em nossas próximas encarnações. Então, esse é o grande papel da gente aqui na Terra hoje. Além das coisas materiais que a gente tem, que a gente aprende, a gente tem que se ligar muito na espiritualidade, no nosso Pai Eterno, e estarmos sempre prontos a crescer e a produzir coisas boas, sempre boas para a gente. É basicamente isso. Se você quiser acrescentar alguma coisinha. Me chama muito a atenção. Você tem duas coisas aí nesse finalzinho aí que me chama bem a atenção. E André também, se quiser comentar alguma coisa, né, André, fica à vontade também, viu? Nessa questão da observação aqui para que a gente possa observar, né? Olha que a sabedoria, a beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, certo? Então, nós assim realmente prestarmos atenção como Deus está presente, sabe? Isso me chama muita atenção. Muitas vezes a gente não presta atenção né? E como a natureza está organizada, por exemplo, né? Deus se faz presente em todo momento na nossa vida, desde lá quando o nosso dia começa, né? Para quem acorda cedo lá né? No amanhecer, quando o sol surge, né? No horizonte, a gente vê a beleza, né? Do sol nascendo.
E depois, né, ao longo do dia, quem vê aí a natureza, as plantas, os animais, né, ou mesmo assim o nosso corpo, né, que é uma máquina perfeita para funcionar, né, assim, os órgãos que funcionam, enfim, tudo é regido assim com grande sabedoria, beleza, uma organização assim incrível que existe, né? E se você olha para o céu, você vê, né, todo o firmamento, né, à noite, as estrelas, né, ali todas dispostas e todas ali no o universo todo num equilíbrio perfeito, né? Então é como se fosse uma música tudo isso, né? Por isso que eu acho que aqui no capítulo fala de música, porque a música ela é perfeita, né? Para ficar, né, uma música para ser suave aqui aos ouvidos, né? Tem todo um equilíbrio, um ritmo, uma harmonia, enfim, né? É, e isso está presente na natureza. Né? E muitas vezes a gente não percebe isso, nós não damos valor para isso mesmo. E quando a gente começa a observar isso, eu acredito que nós vamos nos sensibilizando para a grandiosidade, nós vamos sendo aprendizes verdadeiros aí de Deus, né? Sabe? Eu penso nisso muito, assim. É uma forma da gente se ligar à obra de Deus, né? A construção do universo, digamos assim, e do nosso planeta e da natureza, tudo mais. A gente precisa prestar atenção nessas coisas para nós podermos assim também nos esforçando para podermos nos elevar espiritualmente e buscando a compreensão dessas coisas, né? Os cientistas fazem isso, né? Eles procuram entender melhor a natureza, por exemplo, né? Os artistas também, por sua vez, também têm essa preocupação em entender melhor a dinâmica das coisas, né? E procurar trazer as impressões deles para nós. Tem uma percepção, uma sensibilidade bem aguçada, né? Para nos ensinar. Enfim, tá? Essa é uma observação que eu, assim, é uma coisa que realmente me chamou a atenção. E a outra situação que tem aqui, que eu também, é a parte final mesmo aqui, ó. Quando Jesus diz para nós assim, ó, quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Ou seja, se nós não aproveitarmos, né, tudo isso que está à nossa volta, se nós não prestarmos atenção e ficarmos preocupados só com o salário no final do mês, já viu o que vai acontecer com a gente, ó, tá escrito aí, né? Nós não vamos receber nada além do que esse salário do mês que a gente recebe, entendeu? Olha que como Jesus é mais claro impossível, né? Certo? Então às vezes a gente fica achando, por que, meu Deus, né? Que a gente não, né, não tem melhores oportunidades, não sei o quê, mas será que a gente aproveita as oportunidades que nós temos para o nosso aprendizado verdadeiro? Será? Não é? Uma ótima pergunta, viu, Silvio? É uma ótima reflexão. Não querendo ocupar muito tempo, mas eu sempre lembro das referências que o Marcelo faz sobre o livro Fonte Viva, e tem uma especialmente que fizemos o Evangelho em Casa e também fizemos a leitura de um texto chamado Na Instrumentalidade. Aí eu fiquei lembrando, né? Nós somos instrumentos, braços do Mestre. Né? Se nós estamos aqui dentro dessa possibilidade, mesmo que da observação silenciosa, como o Silvio mesmo diz, né, naquele simples caminhar que nós saímos da nossa casa, por exemplo, ao destino do nosso trabalho, respirarmos calma e pausadamente, sentir o barulho da chuva, observar as árvores, o céu, as pessoas, entender, né, que esse todo oferecido para nós está em tudo, nos eleva, nos sublima o sentimento. Foi isso exatamente que o Silvio falou. E é, por exemplo, como eu me sinto. Eu faço muito esse exercício, eu acho tudo maravilhoso. O pessoal reclama, vamos sair na chuva, que porcaria. Eu acho sensacional.
Eu acho uma grande beleza, uma grande oportunidade que a gente tem de observar essas pequenas coisas. E nesse texto que eu me referi aqui, eu gostaria só de ler um trechinho, né? Olha só como Deus nos dá as oportunidades o tempo todo, né? É que ele está dizendo que o aprendiz, olha, esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que lhe é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado, e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejarmos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos, né? Nada é à toa, né? Isso mesmo. Perfeito, né? Dialoga perfeitamente aí com o nosso capítulo de hoje, né? Silvio, posso só concluir uma coisinha aqui no finalzinho? Pois não, Milton, pois não. Eu acabei esquecendo de comentar, né? Esse último parágrafo aqui, ó, quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe é paga pelos movimentos da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Aqui a gente está falando muito das pessoas ligadas à matéria, né? São pessoas que não se ligam ao plano espiritual. Então a gente acaba desperdiçando o tempo que a gente está encarnado. Então a gente precisa realmente aproveitar nosso momento aqui na Terra da melhor maneira possível sempre, porque a gente precisa ser um aprendiz com esforço, né? E sempre levar alguma coisa a mais para o nosso engrandecimento espiritual, para a nossa reforma íntima. É isso, Silvio. Sim. Não, verdade. Isso mesmo, né? E nós temos assim, normalmente nós somos compelidos a cuidar do quê? Da matéria, né? Lógico, porque nós recebemos aqui um corpo, encarnamos, temos que sustentar esse corpo, sustentar tudo que está à nossa volta, né, em termos materiais. É claro que as necessidades materiais, elas são pungentes, elas são, né, presentes ali intensamente na nossa vida. Mas não é só isso, né? E é isso que muitas vezes nós esquecemos. É isso que o Wilton está falando agora para a gente. Nós temos necessidades espirituais e precisamos dar conta delas também. E em algum momento da nossa vida, nós somos chamados a isso, viu, gente? Nós somos levados a prestar atenção no que é espiritual e que está também à nossa volta. Não é só o material que está à nossa volta, né? Tem a parte espiritual que está à nossa volta. Temos espíritos, temos fluidos, temos muitas vezes doenças que envolvem nosso corpo, que não tem causa aparente, né, no nosso corpo. A causa não está no nosso corpo. Muitas vezes a causa está fora, está num espírito que está perto de nós, que transmite a dor e a doença para o nosso corpo. E isso tudo são conhecimentos que a gente vai adquirindo conforme a gente vai se dedicando ao estudo da doutrina espírita.
por exemplo, né? Então, essa é uma situação importantíssima para a gente. E por aí vai, viu? Por aí vai, por aí vai. Então, nós precisamos aproveitar, como o Wilton falou agora, aproveitar o tempo também que nós temos aqui para entendermos essas dinâmicas, né, as situações espirituais que estão nos envolvendo. Certo? Muito bem. Então, eu acredito que nós chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje, né? Esperamos verdadeiramente ter contribuído aí para as reflexões de todos que acompanham aqui o nosso estudo. Esperamos ter trazido aí pontos importantes aí para desenvolver aí a compreensão e o entendimento do capítulo 43, né? A glória do esforço. Né? Jesus coloca de maneira muito direta para a gente, viu? Né? O nosso esforço, ele vai trazer uma glória para nós, uma vitória para nós. Então, possamos aproveitar realmente as oportunidades que nos são ofertadas. Tá certo? Muito bem. Vamos ficando por aqui, então. Agradecemos a atenção de todos, mandamos abraços para todos aqueles que estão nos acompanhando, onde quer que estejam. Com a internet agora, a gente pode chegar em vários locais que a gente nem imagina, viu? Tá? E para o mundo todo, né? Acompanhar aí os nossos estudos. Então, onde quer que você esteja, está nos ouvindo, fica aqui o nosso abraço, possa continuar conosco, né, em outras oportunidades, né? Estamos juntos aí e até a próxima semana, então, quando nós voltaremos, assim, se Deus nos permitir. Vamos ficando por aqui. Eu vou passar a palavra para nossa irmã Andréia para fazer a prece final para nós. Andréia, por favor, está contigo. Claro. Gostaríamos de agradecer grandemente a oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos novamente para mais um estudo. Agradecemos todos os recursos, né, essa harmonia, esse equilíbrio que recebemos, os tratamentos que recebemos nesse curto período em que estivemos reunidos, e em agradecimento a tudo o muito que recebemos, que possamos então fazer a oração que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, livrando-nos de todos os males, porque é vosso reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, e aproveito para me despedir de todos, agradeço aqui a oportunidade pela fala. Tchau, pessoal. Graças a Deus, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, Marcelo. Tchau, Silvio. Tchau, Andréia. Tchau, Wilton. Uma boa semana a todos, né? Que seja uma semana abençoada. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, Wilton. Até a próxima. Tchau, Silvio. Tchau, Marcelo. Tchau, André. E agradecendo mais uma vez a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo todos juntos, né? Até a próxima, pessoal.